Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro do profeta Miqueias, capítulo 1, versos 8 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Por causa disso, chorarei e lamentarei. Andarei descalço e nu. Uivarei como um chacal e gemerei como um filhote de coruja. Pois a ferida de Samaria é incurável e chegou a Judá. O flagelo alcançou até mesmo a porta do meu povo, até a própria Jerusalém. Não contem isso em Gate e não chorem. Habitantes de Bet-Ofra, revolvam-se no pó. Saiam nus e cobertos de vergonha, vocês que moram em Safir. Os habitantes de Zaanã não sairão de sua cidade. Bet-Ezel está em prantos, foi-lhe tirada a proteção. Os que vivem em Marote se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça veio da parte do Senhor, até as portas de Jerusalém. Habitantes de Laquis, atrelem aos carros as parelhas de cavalos. Vocês foram o início do pecado da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas com vocês. Por isso, vocês darão presentes de despedida a Moresete Gate. A cidade de Aczib se revelará enganosa aos reis de Israel. Trarei um conquistador contra vocês que vivem em Maressa. A glória de Israel irá a Adulão. Rapem sua cabeça em pranto por causa dos filhos nos quais vocês tanto se alegram. Fiquem calvos como a águia, pois eles serão tirados de vocês e levados para o exílio. O profeta, homem de Deus, diante da certeza da destruição do povo de Deus por causa do pecado, chora e lamenta. Só quem tem certeza que o pecado destrói e separa de Deus é que pode sentir essa dor, essa tristeza profunda e a urgência de alertar o povo. Talvez quando nós lemos esse trecho, muitos nomes que não conhecemos, mas toda essa profecia, ela é profecia cumprida. É profecia que nos ensina a fugir do pecado, porque o pecado destrói. O Velho Testamento serve apenas para nos alertar de que Deus cumpre aquilo que fala, tanto no que diz respeito à salvação, como no que diz respeito à condenação. Portanto, devemos levar a sério aquilo que Deus ordena, pois é para o nosso próprio bem. O povo na época de Miqueias não deu ouvidos e foi para o exílio babilônico, onde ficou 70 anos escravizado pelos seus próprios pecados, que nós já vimos ontem alguns desses pecados. As figuras usadas pelo profeta nesse momento sugerem a ideia de uma grande desolação, que é um reflexo de uma vida sem Deus. Quando descobrimos os nomes, o significado dos nomes de algumas cidades mencionadas, vemos a força da tristeza e decepção do profeta pela certeza de tudo o que vai acontecer. Quando ele diz, por causa disso, chorarei e lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como um filhote, como um chacal, e gemerei como um filhote de coruja. Isso revela a desolação, isso revela a vergonha que o povo de Deus passará por causa do pecado. No verso 10, ele menciona uma cidade chamada Bet-Ofra, que significa casa de poeira.
E o profeta diz: revolvam-se no pó. A vida sem Deus é uma vida de poeira, é uma vida no pó. E nós somos pó. E devemos ter uma atitude de humildade perante Deus e não de orgulho, como se nós achássemos ou acreditássemos que fôssemos independentes. Podemos pensar assim, mas não somos. Cedo ou tarde, teremos de prestar contas de tudo aquilo que fizemos. Portanto, não devemos ter uma conduta de orgulho, como era o caso do povo na época de Miqueias. E hoje vemos que muitos dedicam tempo e esforço a construir uma casa de poeira, ficando orgulhosos e arrogantes, e esquecem que tudo isso aqui nesse mundo é passageiro e vamos prestar contas a Deus de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. No verso 11, ele menciona uma cidade chamada Safir, que significa agradável. Porém, a cidade agradável experimentará humilhação e vergonha. Aqueles que confiam em si mesmos e vivem uma vida aparentemente agradável aos seus olhos, experimentarão, se não reconhecerem a Deus, humilhação e vergonha. Porque no final, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. No verso 12, ele menciona Marote, que significa amargura, que é o resultado na vida daqueles que ignoram as orientações de Deus. Ficam amargos quando esperam por alívio na hora da dor e o alívio não vem. Uma pessoa amargurada não percebe que muitas vezes o fruto que está colhendo como resultado é resultado da sua independência de Deus. E que antes disso lhe foi oferecido a graça de Deus para evitar a desgraça no final da vida. Não espere para buscar alívio no final da vida, pois pode ser que o alívio não virá e a desgraça alcançará. Ele menciona também a cidade de Laquis. Laquis é acusada de ser o início do pecado do povo de Deus. Muitas pessoas hoje parecem que agem como o povo de Laquis, induzindo os servos de Deus ao pecado. Porque até na vida deles parece que tudo funciona bem. E isso, na verdade, é um engano. Não se engane, pois de Deus não se zomba. E o que o homem semear, isso também ceifará. Não se engane com a aparente felicidade desse mundo, pois ela é passageira. E cedo ou tarde, todo o mundo vai dar conta da maneira que viveu. Logo abaixo, vêm os nomes de duas cidades que revelam o que acontecerá com aqueles que induzem outros ao erro, ao pecado. No verso 14 temos uma cidade chamada Aquzibe, que significa decepção ou engano. Esse é o resultado do pecado na vida das pessoas. Ele oferece prazer, mas logo depois vem a decepção, a frustração, por causa do engano que está atrelado a ele. O pecado dá prazer sim, mas jamais ele trará consigo a mensagem de que dura pouco o prazer que ele oferece. E o que sobra depois é apenas decepção e destruição na vida da pessoa. Somos orientados por Deus a buscar as coisas do alto, onde Cristo vive. Somos orientados a guardar o nosso tesouro onde ladrões não escavam nem roubam. O tesouro que Cristo oferece dura para sempre. O tesouro desse mundo
é passageiro. No verso 15, nós temos Maressa, uma outra cidade, que significa conquistador, ou aquele que se apodera de outro. Tiago 1,14 nos diz em sua carta: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, ou seja, conquistado. O pecado é Maressa na vida de muitas pessoas. Ele conquista, ele se apodera, mas não revela a destruição que o acompanha. No entanto, nós temos também a oportunidade de sermos conquistados por Jesus, que nos ama e quer o nosso bem. E o bem que ele oferece dura para sempre. Paulo diz em Filipenses 3,12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado, conquistado por Cristo Jesus. Não olhe para as coisas que o mundo oferece. Olhe para Jesus, pois o bem que ele oferece é duradouro e aquilo que o mundo oferece é passageiro. Não é fácil para o homem de Deus entregar uma mensagem de condenação, mas a mensagem requer dos ouvintes uma atitude de arrependimento, pois Deus não tem prazer em condenar, mas em salvar. Foi para isso que ele enviou seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Mas ele não abre mão da necessidade de mudança de vida. Portanto, a atitude que Deus esperava daquele povo é a mesma que espera de nós hoje. Humilhe-se na presença do Senhor e ele vos exaltará, pois Deus resiste ao soberbo, mas concede graça aos humildes. Qual será a sua decisão? Que Deus te abençoe.